Olá, irmãos. Meu nome é Marcelo Diniz, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Verbo da Vida, em Natal, no bairro do Alecrim, e tenho algo para compartilhar com vocês. Amados, tudo começa com a semente. Não há como acontecer uma colheita se sementes não forem lançadas. E quem começou tudo isso foi o próprio Deus. Ele formou Adão e Eva para ter comunhão com eles, para amar e ser amado. Só que infelizmente Adão cometeu traição. Ele, ele aderiu aos enganos de Satanás. Deus tinha falado para ele crescer e multiplicar, porque Deus não estava interessado só em Adão e Eva. Ele queria que se multiplicasse, ele queria ter comunhão, ele queria formar uma família. E depois dessa traição, Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu da humanidade, Deus não desistiu da sua família. Ele preparou uma semente, mais uma semente. E essa semente é uma semente maravilhosa, que está relatada aqui no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que semente maravilhosa Deus preparou e deu, e lançou, amados. Deus lançou do que ele tinha de melhor, amados. Amém. Jesus é chamado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de semente da mulher. Lá em algumas versões está descendência, mas em algumas versões está semente. Eu vou usar essa versão que diz semente. Amém? Em Gênesis 17, 9 e Gálatas 3,16 diz que ele é semente de Abraão. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 51, ele é a semente de Davi. Então, nesse contexto, eu quero falar 3 aspectos, amado. Porque se você quer ter resultados na sua vida, você está precisando de algo, você tem que semear primeiro, você tem que lançar as sementes para poder colher. Assim funciona o reino de Deus. Amém? E 3 aspectos que eu quero destacar aqui. O primeiro, Deus deu o que ele tinha de melhor. Deus deu a semente mais preciosa que tinha, o unigênito dele, para que ele se tornasse o primogênito. Ele deu o melhor que ele tinha. Amém, amados? Então assim deve ser a nossa semente, que a gente lançar, que a gente plantar. Tem que ser o melhor, não tem que ser sobra, amados. Não tem que ser uma semente inferior, que está encostada lá. Amém, amados? A gente está tratando de algo espiritual. Amém? Então, você for semear, você quiser colher os melhores frutos da sua vida, pense na semente. A semente tem que ser a melhor. Amém? Assim como foi o nosso Pai. O segundo aspecto é que Deus, quando lançou Jesus, a semente, ele foi para suprir uma necessidade. Ele tinha um alvo, né? E que alvo era esse? Ele queria nos transportar do reino das trevas, nos tirar do reino das trevas, nos tirar do domínio de Satanás. Ele queria ter comunhão, queria que a gente tivesse livre acesso a ele. Amém, amados? Então tinha uma necessidade a ser suprida. E quando a gente vai lançar a nossa semente na igreja, a gente tem que ter consciência disso, que tem um propósito, tem uma necessidade. Amém, amados? Não é só pagar o aluguel, que isso é uma necessidade justa, suprir os irmãos, mas é investir no reino de Deus. É para que a família de Deus cresça. É que pessoas escutem o evangelho, pessoas escutem e se convertam e se tornem filhos de Deus. E a família de Deus aumente. Essa é uma necessidade. E o terceiro aspecto, amados, é que Deus, quando lançou Jesus, ele tinha uma expectativa. Ele tinha um plano. Ele lançou querendo colher. Então ele tinha uma expectativa. E a expectativa dele era eu, você e todos os outros. E os que virão ainda. Então é justo a gente, quando for lançar a nossa semente, a gente ter expectativa. A gente gerar uma expectativa. Amém, amados?
Então, é do jeito que foi o nosso Deus. A gente tem que agir como ele, porque isso é um princípio do reino dele. É um princípio do reino de Deus. E assim como ele é justo e obedece, ele é fiel à palavra dele, nós temos que ser. Se nós queremos ter o mesmo resultado dele, nós temos que fazer a mesma coisa. Amém, amados? E o propósito dessa palavra aqui, amados, é que você prospere. Não deixe que erro de outros atrapalhe a sua colheita. Não deixe que, porque você viu alguns gananciosos utilizando o reino de a igreja, a palavra de Deus para obter recursos, atrapalhe a sua vida. Não deixe que erro de outros impeça de você de receber sua bênção. Amém, amados? O propósito da- dessa palavra aqui é o fruto na sua vida. Amém, amados? Então que você seja edificado na prática da palavra. Honre a Deus, siga o que ele fala na palavra dele e você colherá grandes frutos, bons frutos para a sua vida. Se você está precisando de algo, consulte o Espírito Santo. Vai surgir oportunidade para você semear no reino de Deus, para você poder colher. Amém? Eu tenho escutado muitos testemunhos que no meio dessa situação toda, o pessoal tem colhido frutos maravilhosos, mas antes eles tiveram a chance de semear. Sejam abençoados em nome de Jesus.